Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos abrir a escritura no texto que vocês têm em tela. Primeira carta de João, nós estamos expondo esta carta. Primeira carta de João. Nós vamos ler os versos de 7 a 11 desta feita. Estamos lendo toda esta passagem, domingo após domingo, pregando todo o conselho de Deus. Diz assim o apóstolo João: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão até agora, está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O amor como evidência da nossa união com Cristo. Sobre isso, este texto trata, meus irmãos. Com base nos versículos de 3 a 6, versículos anteriores aos que acabamos de ler, texto a propósito usado para a pregação no último domingo à noite. Vocês ouviram a exposição no domingo passado pela manhã, capítulo 2, versos 1 e 2, e à noite os versículos de 3 a 6. E naquela ocasião, quando falei a vocês, nós ouvimos acerca de evidências do verdadeiro conhecimento de Cristo Jesus. Aqueles que têm verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo e que estão relacionados a Ele, eles manifestam, possuem evidências deste relacionamento, deste conhecimento. Tendo, meus irmãos, o texto desta noite, o qual acabamos de ler, como referência, como base da nossa exposição desta noite, nós podemos ver, portanto, como João, ao escrever à igreja, não apenas aos seus destinatários originais, mas certamente ao escrever o que escreveu à igreja de Jesus Cristo em todos os séculos, em todas as partes, e a nós também. Então, João, ao fazer isso, ao escrever à igreja, ele procura mostrar que os falsos mestres daqueles dias, homens perigosos com os quais João estava lutando, batalhando pela integridade dos fundamentos da fé, pela integridade da vida espiritual da igreja, ao escrever, ele procura mostrar que os falsos mestres, eles podiam ser identificados, destacados, percebidos por sua negligência em demonstrar, por meio de atitudes práticas, o amor pelos irmãos. Exatamente, eles faziam isso exatamente quando deixavam de socorrer os necessitados dentro da casa de Deus. João, portanto, irmãos, estava afetuosamente ligado àquela comunidade cristã. Não somente àquela. João estava ligado, conectado a todos quantos criam no nome do Filho de Deus. E é muito especial quando nós lemos o Evangelho de João, e é muito especial quando nós lemos as cartas que João escreveu. Frequentemente ele se dirige à igreja, aos irmãos, tratando-os de
filhinhos e amados. E essas são expressões que exalam afeto, o afeto que João nutria em seu coração com respeito àqueles irmãos. Esse, meus irmãos, a propósito, esse modo de tratar a igreja é um destaque em cada linha que João dirige ao povo de Deus. E ele demonstra, por meio dessas expressões, o amor que ele tinha por aqueles que amavam ao Senhor e por aqueles que permaneciam na verdade. Ao escrever, ele não está trazendo algo novo, como lemos. Ele diz precisamente: amados, verso 7, não vos escrevo mandamento novo. O que João nos está dizendo, ele é porta-voz de Deus, ele é autor inspirado pelo Espírito Santo, ele é apóstolo. O que João nos está dizendo é que não se trata de uma nova instrução, de alguma coisa nunca antes ouvida pela igreja, mas como o próprio texto um pouco mais à frente declara, ele mesmo diz: mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Meus irmãos, embora os falsos mestres se deleitassem com novidades, embora aqueles homens no seio da igreja se deleitassem, se alegrassem em transmitir, em propagar coisas novas, novidades, coisas nunca antes ouvidas, João, por outro lado, ele está certo da necessidade, convicto, precisamente seguro, de que ele precisa mais do que nunca enfatizar aquilo, o que ele mesmo chama de antigo, o antigo mandamento, o velho mandamento. Meus irmãos, em todos os tempos conhecidos pelo cristianismo, falsos mestres têm se propagado, não apenas fora da igreja, mas infelizmente no seio da igreja cristã. E é curioso isso, e eu destaco este ponto como um ponto de observação importante. João está lidando com um grupo de homens que gostam de novidades. E não é diferente, ou muito diferente dos nossos dias, dos dias atuais. Os falsos mestres da atualidade, como os falsos mestres do passado, eles são vidrados em novidades. Eles gostam de, vez por outra, trazer ao público que os ouve novidades, coisas novas, como que sentem a necessidade de alimentar o povo de expectativas recentes, novas, de ideias e comportamentos, e isso é tão contrário ao que nós vivemos, por exemplo, aqui. Há quantos anos você é membro desta igreja? Há quantos anos eu tenho sido ministro do Evangelho? E talvez nós pudéssemos, de forma simples, chegar à conclusão e dizer, quem sabe 10, 15, 20 anos, 30 anos que sou membro desta igreja, as coisas são, digamos, como sempre foram. Elas não são assim tão novas. Existe, quem sabe, uma espécie de rotina. O culto, por exemplo, o nosso culto que prestamos a Deus, ele não é um culto que fica se renovando, não é verdade?
Ele é um culto que se repete. Não há novidades, não há coisas assim espetaculares, não há coisas assim que encham os nossos olhos físicos, não há alguma coisa que possa, quem sabe, cativar as nossas expectativas e cativar a nossa admiração pelos contornos, belezas que vêm pelas inovações que os homens tanto apreciam. Elas são tão simples, tão normais, tão repetidas. Assim é a palavra de Deus. Ela é a mesma palavra dos nossos pais no passado. Ela é a mesma escritura de nossos ancestrais. Ela é a mesma escritura que os apóstolos legaram e profetas deixaram para a igreja de Deus. Ela é a mesma palavra pregada por Paulo, por Pedro, por Tiago, por todos os apóstolos, pelos pais da igreja. Ela é a palavra de Deus, feita, ressoada pelos reformadores, pelos pais puritanos. Ela é a palavra que pregamos, ela é a palavra de Deus. Fiel, única, verdadeira, que nunca envelhece, como que perdendo o seu brilho, o seu vigor. Mas ela é a mesma. João está dizendo à igreja: eu não estou trazendo para vocês, meus irmãos, como estes falsos mestres, novidades. Alguma coisa que encha os vossos olhos e os cative à vista dessas coisas, mas um mandamento antigo, aquilo que vocês já ouviram. Precisamos ter muito cuidado, meus irmãos, porque estes são dias em que os homens parecem gostar ainda mais de novidades. Eu não sei quantas pessoas provavelmente estejam aqui hoje, mas pertencem a outras igrejas, eu não os conheço. Eu não sei, mas eu não sei também se porventura, havendo alguém nessas condições, se à luz do que eu falo, você está se examinando e dizendo: mas isto me chama a atenção, que a minha igreja sempre inventa uma coisa nova. Há uma palavra que eu ouvi, na verdade eu li, depois ouvi algumas vezes. Eu li num livro que o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu, foi a tese de doutorado do reverendo Hernandes. Pregação expositiva, o nome do livro. E há muitas coisas preciosas e valiosas naquela obra, e em algumas pregações do reverendo Hernandes ele tem repetido este pensamento, esta frase, que igrejas carnais precisam de pregadores carnais, porque eles precisam que os carnais lhes alimente o coração com carnalidades. Via de regra, as novidades dos homens não passam de carnalidades. Precisam cativar as pessoas pelo vislumbre das novidades. João está dizendo: vocês não precisam de novidades para permanecerem firmes, meus irmãos. Vocês não precisam de coisas extraordinárias demais, que fujam o normal, que se distanciem quilômetros daquilo que vocês no princípio ouviram, para que vocês permaneçam firmes. Na verdade, eu estou certo de que vocês precisam da mesma antiga palavra que já ouviram outrora. Exatamente isso que vocês receberam lá no princípio de João. O mandamento ao qual o apóstolo se refere, portanto, no texto, é o mandamento de amar ao próximo. João, meus irmãos, ele usa um jogo de palavras que precisa ser entendido aqui por nós. Observem que depois dele falar que não traz, no verso 7, novo mandamento, que ele traz o antigo mandamento, fazendo um contraste entre o comportamento dele enquanto apóstolo enviado por Cristo à igreja e os falsos mestres.
Agora no verso 8, João diz: todavia vos escrevo um novo mandamento. Afinal, o que ele pretende com isso? Afinal, meus irmãos, este mandamento ao qual João se refere é novo ou é um antigo mandamento? Primeiro, ele não é novo, mas agora ele é novo. Afinal, o que ele é? Eu acredito que estas são perguntas razoáveis ao texto. Diante, claro, de uma aparente, destaque esta palavra, aparente contradição apresentada pelo escritor. Eu estou certo, meus irmãos, de que aqui, precisamente, não existe qualquer contradição do autor humano. Porque não há nenhuma contradição no autor divino. Porque esta é a palavra de Deus. E esta palavra é perfeita. O mandamento rejeitado na prática pelos falsos mestres, que deve ser praticado pelos cristãos verdadeiros, é antigo, nós sabemos, ele afirma isso. E ao falar assim, João está se referindo, está dizendo que este mandamento antigo é algo já anteriormente ordenado por Deus lá do Antigo Testamento. Nós poderíamos conferir isso a propósito no livro de Levítico, capítulo 19 e versículo 18. Eu vou ler para vocês. Levítico 19, 18. Antigo Testamento. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então João está dizendo que este mandamento de amar os irmãos, especificamente o contexto é delimitado. Nós não devemos amar os irmãos e odiar os outros homens, obviamente. Mas o contexto ao qual João se refere aqui, o qual ele estabelece, é um contexto delimitado. Nós devemos amar, não odiar os irmãos. Não devemos guardar ira uns contra os outros. Quem sabe, enquanto você ouve isso e enquanto você está a poucos minutos de tomar parte na ceia, você possa estar examinando o seu coração, olhando nas partes, quem sabe, mais escondidas, penetrando em você mesmo como quem entra num quarto escuro com uma lâmpada nas mãos acesa, para investigar se em seu coração, se aí no seu interior não existem tendas sobre as quais a ira contra o teu irmão não tem estado abrigada. João está se referindo a este mandamento de amar os irmãos. Ele é antigo, está nas antigas escrituras dos profetas, de Moisés. Este mandamento, meus irmãos, era o mandamento que aqueles cristãos haviam ouvido no princípio de João. Está no texto que lemos, verso 7. E não há dúvida de que isto se refere, este princípio se refere ao início da nova vida com Cristo. Não o princípio do mundo, mas o princípio, aquele começo, aquele primeiro momento em que nós fomos trazidos num encontro tão glorioso com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
aquele momento lá atrás, quando aqueles irmãos haviam ouvido o Evangelho pela primeira vez. Lá no princípio vocês receberam este mandamento. Então, logo ouviram o Evangelho, eles ouviram que amar a seus irmãos era uma ordem, um mandamento de Cristo para aqueles que o seguiam. Num tempo, meus irmãos, em que a principal referência da religião em Israel, os fariseus, eles eram assim, as principais referências da religião em Israel. Os fariseus eram especialistas na lei de Deus. Eles eram os grandes doutores da lei. Eles sabiam o que se escondia ou o que estava oculto entre uma letra hebraica e outra. Eles eram admirados pelo seu conhecimento. Eles eram admirados pela sua força em ensinar a lei. Eles eram admirados pela sua perspicácia em declarar os mandamentos de Deus. E nos dias em que Jesus esteve com seus discípulos, estes homens eram a melhor referência da religião de Israel. Eles tratavam tudo de forma extremamente legalista. Então Jesus apareceu pregando naqueles dias. E pregando dentre muitas coisas o amor. O amor uns pelos outros. Ao ponto em que ele chegou a dizer aos seus discípulos: vós sereis conhecidos como os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus chega nesse tempo em que a melhor referência da religião de um povo de séculos são homens que, na sua maioria esmagadora, tratavam todas as coisas de forma puramente legalista. E em seu legalismo, encobriam a podridão de seus próprios pecados que tanto ofendiam a santidade de Deus. Não é à toa que Jesus se dirige a estes homens certa feita e diz: vós sois como sepulcros caiados, ornados por fora, enfeitados exteriormente, mas interiormente vocês exalam podridão. E quando Jesus surge pregando, dentre muitos temas, o amor uns para com os outros, Jesus estava então estabelecendo uma grande distância no modo, por exemplo, como os fariseus tratavam as pessoas, seus semelhantes, seus iguais, de uma maneira tão diferente de como Jesus tratava. Lembre-se de quando aqueles homens, os fariseus, levaram uma mulher apanhada em adultério. Está lá no capítulo 8 do Evangelho de João. Eles eram movidos por intenções perversas, havia ódio em seus corações, interesses escusos, pecados. Jesus os conhecia. Eles levaram uma mulher apanhada em flagrante adultério à presença de Jesus, e o que eles pretendiam era armar uma cilada para apanhar Jesus. Eles já tinham a intenção de matá-lo, de silenciá-lo. Usaram de forma pecaminosa a lei de maneira legalista, letrista, fria, calculista. E o que Jesus fez? Ele silenciou os lábios daqueles homens. Ele os colocou frente a frente com a própria vergonha. E ao final, ele disse àquela mulher algo que aqueles homens não poderiam dizer nunca, jamais. Vai e não peques mais.
E é nesse sentido que devemos entender quando João diz que escreve novo mandamento. Embora o amor houvesse sido dado como mandamento no Antigo Testamento, por isso ele era antigo, não novo, não uma novidade. Com Jesus, este antigo mandamento, na pena de João, agora chega aos ouvidos e olhos dos que podiam ler, como algo novo. Em Jesus, João está dizendo que o mandamento do amor ganhava um sentido novo. Ganhava agora uma profundidade, uma largura totalmente novas. João lida, meus irmãos, com aquilo que é tanto antigo, com aquilo que é novo. Este novo mandamento, diz João, é verdadeiro nele. Verso 8. Nele, Cristo. E ele diz, e em vós. E isso, meus irmãos queridos, tem um significado muito precioso para nós. Este antigo mandamento, que também é novo mandamento, em significado, em sentido, em largura, em profundidade. Ele é verdadeiro em Jesus e é verdadeiro em todos quantos creem em Jesus Cristo. Há algo tão precioso nisso. Há algo tão importante nisso. Na pessoa e obra de nosso Senhor, aquilo que já era conhecido desde o passado, se revela agora revestido de uma roupagem nova, de uma roupa ainda mais brilhante. Nele, em Jesus, o amor foi revelado de um modo completamente novo. João tem aqui em vista, meus irmãos, que nele, em Cristo, nós podemos ver o amor de Deus de forma plena. De forma plena. Deus, por amor, deu o seu Filho, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou em nosso favor. É a isto que João está se referindo quando diz, este mandamento de amar é verdadeiro nele. E por consequência lógica, é verdadeiro em vocês, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Onde você pode encontrar algo maior do que isto que Deus em Cristo fez por você? Em que lugar? Em que região da terra? Em quem você pode encontrar algo maior do que o amor de Deus em Cristo por nós? Sem dúvida, João tem em mente, ao falar de novo mandamento, a entrega que Deus, o Pai, fez de seu Filho amado em nosso benefício, meus irmãos. Observem que ele diz que esse novo mandamento é verdadeiro nele, Cristo. E não apenas isto, é verdadeiro também em nós, isto é, verdadeiro em todos os que creem que Cristo morreu para salvá-los. Esse amor é verdadeiro naquele que demonstrou e é verdadeiro naqueles que o receberam. Então, se nesta noite você, que ainda acha-se longe do Salvador, e acredite, completamente incapaz de dar sequer um passo na direção dele por conta própria. Mas se nesta noite o poder irresistível da graça alcança o seu coração, e se este poder irresistível da graça de Deus destrói as correntes
que prendem a sua alma no pecado. Assim como o laço do passarinheiro é quebrado. Se nesta noite você, então, ouvir os sussurros, os brados da graça, se nesta noite o seu coração for impactado pelo poder da glória do Evangelho, você então saberá que o amor como mandamento verdadeiro em Cristo se torna verdadeiro em você também. Vejam, meus irmãos, como esta unidade de pensamento da Bíblia é algo maravilhoso, porque não é apenas João que fala isso. Mas, por exemplo, Paulo, apóstolo, fala esta mesma verdade. Observem como ele escreve sobre isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15. Que maravilhoso é isso aqui. Que delícia, que glória é essa passagem da Escritura para nós. Ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, ele, Cristo, morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Você sabe porque nós não podemos permitir que em nosso coração se abrigue o ódio um pelo outro? Porque Cristo mesmo não permitiria isso em seu próprio coração. Porque isso não teria lugar no coração dele. Lembrem-se do exemplo de nosso Senhor, quando foram buscar naquele jardim à noite. Quando ele estava orando ao Pai, eles o prenderam suas mãos, o arrastaram como se ele fosse um bandido, um malfeitor. Eles o levaram à presença dos anciãos, dos líderes de Israel. Aqueles homens subornaram falsas testemunhas. Eles zombaram dele, cuspiram em sua face, debocharam de seu estado, mentiram, o caluniaram, o ofenderam. Eles disseram: solte Barrabás, crucifique a Jesus. Eles o trocaram, eles o traíram. Não apenas Judas, mas todos de Israel, porque ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quando na cruz, fraco, moído pelos nossos pecados, ferido por nossas iniquidades, tentando respirar quando o peso do próprio corpo lhe comprimia os pulmões, ainda assim, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele não os odiou, ele não abrigou nas tendas de seu coração ódio. Assim, aquilo que é verdadeiro nele deve ser verdadeiro em nós.
E conforme João diz, não devemos odiar os irmãos, porque Jesus Cristo, Senhor nosso, não o faria em nosso lugar. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando isto. E olha que coisa interessante. Deus nos ama em Cristo, e o amor de Cristo nos constrange. E o que significa que o amor dele nos constrange? Significa que este amor age sobre nós como uma força impetuosa, poderosa, maravilhosa, que nos leva a amar os irmãos e nunca odiar aquele por quem Cristo morreu. Veja o que João diz no texto que avança, verso de número 8, final. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Eu posso não aprovar o comportamento de um irmão meu na fé. Ou ele pode não aprovar um comportamento meu. Mas nós não temos o direito de odiar uns aos outros. João está dizendo isso. Pastor, eu não odeio aquele irmão, só não falo com ele. Você é mentiroso, você o odeia. Você só tem coragem de reconhecer isso. E é verdade, você não precisa comer um churrasco com ele, se não há afinidade para isso. Mas nada lhe impede de dizer a ele: a paz de Cristo, meu irmão. Paz de Jesus, meu irmão. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Pecar é um problema terrível na nossa vida, mas um problema pior do que o pecado chama-se não reconhecer o pecado. Porque aqueles que pecam e reconhecem encontram misericórdia e perdão, mas os que pecam e não reconhecem permanecem nas trevas do pecado. Cristo, a luz do mundo, já brilhou. Ele já foi manifestado, é isso que João está dizendo. Ele já demonstrou de forma prática o mandamento do amor, e como ele fez isso? Ele se deu por nós. E por causa disso, porque ele se deu, porque ele foi manifestado, as trevas se vão dissipando, por sua causa, muitos vão sendo alcançados e trazidos para ele, e vivem, portanto, então, em suas vidas, os efeitos práticos da obra da cruz do Calvário. Ao falar isso, parece que João estava convidando os seus leitores a observarem a vida daqueles falsos mestres. Parece que ele estava convidando aqueles irmãos e dizendo: percebam que, embora eles alegam possuírem um conhecimento especial de Deus, eles demonstram não estarem na luz, mas nas trevas. E esta luz deve então significar a luz do Evangelho, a luz da verdade de Deus, do Evangelho que nos ilumina, que nos guia. Enquanto eu prego o Evangelho, essa luz ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, ilumina os nossos pensamentos. Ela nos mostra a rota, o caminho, a direção. As palavras de João parecem apontar para o modo como aqueles homens agiam em relação às demais pessoas que tinham necessidades diversas.
E João no verso 9 diz que aquele então que diz estar na luz, mas odeia, está em trevas. Nós sabemos, meus irmãos, que aqueles que não estão na luz do Evangelho estão na escuridão, sem conhecimento de Deus e, portanto, acham-se perdidos, sem rota. Eles não podem acertar. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Eu gostaria de concluir nesta noite lembrando que os falsos mestres podiam ser notados não só pelas novas e estranhas doutrinas que ensinavam, não só porque eles negavam a realidade do pecado e os graves efeitos do pecado, mas aqueles falsos mestres podiam ser notados, identificados também pela ausência do amor cristão. Que lição, meus irmãos, ou que lições as coisas ouvidas deixam para nós hoje? Nos levam a olhar para nós, nos fazem entender que amor não é um sentimento, mas é agir de forma prática em benefício do outro. Amor é antigo e novo mandamento, e que o amor é uma evidência de nossa união com Cristo Jesus. Eu desconheço quais as dificuldades que possam existir no coração de alguns aqui hoje, com relação a este tema. Eu não sei, meu irmão, se você tem aqui dentro, na comunidade da fé, desafetos com alguém. Eu não sei. Mas eu gostaria de exortá-lo, isto é, animá-lo. Exortar e animar. Eu gostaria de, à luz desta palavra tão preciosa que lemos, dizer: muito mais ganha aquele que, ao exemplo de Jesus, se dispõe a amar os irmãos. Muito mais ganha. O amor é uma força vigorosa. O amor é tão essencial e tão necessário para nós vivermos como irmãos. Porque se daí o amor não for a evidência de nossa união com Cristo, então vivemos uma ilusão, uma farsa. O amor é uma força tão poderosa, ao ponto em que o apóstolo Paulo, escrevendo o maior hino do amor, ele diz no capítulo 13 de 1 aos Coríntios: porque se eu não tiver amor, nada serei. Amém.